Olá, boa tarde a todos. Sou o Vitor, sou o Danilo. Bem-vindo a mais um Crentologia, né? E hoje a gente vai responder a pergunta de um dos nossos internautas, perguntou lá no TikTok, né? Ghost Berryfield. E ele perguntou, sumiu, né? E ele perguntou como funciona o impossível de Deus, né? Se ele criou a Terra em um segundo ou se o impossível se aplica a Deus também. E hoje a gente vai responder isso, né? É uma forma bem simples, né? Deus, quando ele criou a Terra, foi simplesmente o segundo. Ele falou e foi feito. Ele criou os céus e a terra. Simplesmente aconteceu. Depois, ele reformulou a Terra, né? E levou 7 dias, que é como está descrito em Gênesis, né? Para aperfeiçoar. Que aí cada dia ele foi fazendo um projeto e aperfeiçoando aos poucos. Isso também já é um ensinamento ali, porque a gente já sabe que a Bíblia, desde o primeiro capítulo até o último, são vários ensinamentos. Ele mostra simplesmente a constância e o projeto que você faz, você tem que fazer por etapas, para poder ser perfeito, né? Quando você constrói uma casa, você simplesmente já faz tudo no mesmo dia. Ela leva etapas. Primeiro você faz a base, depois você bota as colunas e depois você levanta o muro. Depois de feito isso, você vai melhorando ela. E isso a gente leva para a vida, né? De todo o projeto que a gente faz, tem etapa. Você tem uma ideia, você coloca no papel, depois você tira do papel e bota em prática. E quando você põe em prática, você vai vendo, né, no decorrer do caminho que você sempre vai aperfeiçoando, né? Em Gênesis capítulo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como ele falou, foi um segundo tudo se formou. No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, fala que a terra, aqui nessa tradução estava, né? Mas na escrita certa, ela se tornou sem forma e vazia. A pergunta é, do versículo 1 para o versículo 2, o que houve ali para a terra se tornar sem forma e vazia? Que a gente, como a gente estuda, a gente sabe que foi a queda de Lúcifer, né? Não é à toa que a terra é inclinada, o eixo da terra é inclinado 26 graus. Foi por causa da queda dele. Mas isso daí é para o papo para outro vídeo. Caso você queira saber mais, só comenta aí. Mas, basicamente, depois que a Terra se tornou sem forma vazia, Deus, ele, como ele falou, né, foi reconstruindo com o tempo. Ali para nos mostrar que a gente não precisa ter pressa para as coisas certas, entende? E também para mostrar que a gente tem que descansar. A gente tem que ter um dia para ele. Isso daí é questão lógica. Eu queria deixar um ponto aqui, né, sobre o que ele falou. Ele falou sobre como é o impossível de Deus. Cara, você tem que entender que Deus é soberano. Ele está acima do tempo. Ele está além da matéria, ele está fora de tudo, porque tudo está dentro dele, entendeu? Então ele é o início, ele é o começo, o meio, o fim. E você quer falar alguma coisa? Pode falar. Assim, o fato também que ele pergunta assim, como funciona o impossível de Deus. O impossível de Deus simplesmente se aplica só a nós, seres humanos, porque pra gente existe o impossível, pra Deus não. O que é impossível pra nós, pra Deus é possível. Por exemplo, você simplesmente sabe voar? Não, porque é impossível. Fisicamente você não consegue voar. Mas com a sabedoria, conhecimento e inteligência que é disponibilizada a nós humanos, nós conseguimos construir, né, objetos, né, e claro, objetos que nos possibilita de ter essa experiência, né? Assim, é o avião, que foi uma grande invenção. Só que até o avião, que foi uma grande invenção que nos possibilitou de ter essa experiência de voar, ele foi feito vários e vários projetos, né? E para quem tem dúvida, pode pesquisar no YouTube, né? O canal História, né, que tem lá no YouTube, ele vai explicar basicamente como funcionou. O cara teve uma grande ideia, né, de querer voar, começou com um projeto. Só que para ele sabia que era impossível do ser humano ir voar. Então ele teve a brilhante ideia de por que criar não uma invenção que possibilitasse o ser humano a isso. E essa foi uma grande ideia porque modificou muito, né, a raça humana, evoluiu, ajudou bastante, facilitou aquela caminhada onde que as pessoas levavam dias, semanas para chegar num outro continente, numa outra cidade. Hoje facilitou, leva em torno de 1 hora, 7 horas, dependendo do local onde você for. Que bom, que o povo ia andando antigamente. Então, tipo, isso é o que complementa, né? O que a gente tem que fazer e aplicar na vida. Então, eu acho que deu para responder, né? Deu para explicar Sim. que o impossível não se conecta a Deus, que ele está fora da matéria, ele criou tudo. Todo mundo aqui conhece Stephen Hawking, mas a gente vai falar isso sobre um outro vídeo, sobre quem é Deus, né? Sobre o porquê temos que adorá-lo, o porquê ele tem que ser adorado e etc. Mas entenda que ele descansou no final, porque tem gente que já perguntaram pra mim, né? Deus descansou? Como é que Deus se cansa? Não, ele tá mostrando pra gente que a gente tem que ter um dia com ele.
entendeu? Porque Jesus, ele é o Senhor do sábado. Assim como algumas igrejas também gostam do sábado, né? Mas a gente tem que entender que se você adora o Senhor do sábado, você tem que ter o dia para ele. E sábado significa descanso. Né? E eu não tô falando que você tem que adorar a Deus no sábado, não. Porque os discípulos lá em Atos adoravam em domingo, entendeu? Como as outras igrejas fazem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que ter um dia para Deus. Você tem que ter um dia para você descansar. Então ele mostrou, ó, faça a sua vida em todo o projeto durante 6 dias da semana e tire um dia para mim. Entendeu? Pra ali é para representar o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Que de vez em quando ele vinha visitar Adão e Eva, ia conversar com eles. É aquele momento ali que a gente tem. Infelizmente não é pessoalmente, né? Mas... É uma honra pra gente, né? Meu Deus. Mas isso é importante, por exemplo, porque é uma grande lição. O ser humano, nós em si, a gente tem muito aquela questão de querer mais tempo. Porque o tempo é algo mais precioso pra gente. Verdade. Inclusive, pode ver no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tem um meme que ela é muito engraçado, onde ele mostra 3 figurinhas, né? Entre um jovem, né, um adulto e um velho. Entre o jovem, ele tem tempo e energia, mas não tem dinheiro. Já o adulto, né, ele tem energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. E o velho, ele já tem tempo, dinheiro, mas não tem energia. E essa é uma coisa que a gente sempre busca, né? Sempre ter dinheiro, tempo e energia. Só que a gente tem que entender que a gente tem que separar isso. Né? A gente tem que ver os ensinamentos que a Bíblia traz pra gente. Para muitas pessoas a gente sempre vai pro livro de Provérbios, né? Que como muitos falam, é um tapa na cara. Só que se você ler Romanos, se você ler Eclesiastes, né? E Coríntios são... Meu Deus. Lá eles vão dar exemplos mais detalhados de como funciona, de como você administrar seu tempo. Né? A gente também tem que entender que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu sou sábio, né? Mas como saber se a gente realmente é sábio? A gente pede para Deus e às vezes a gente acha que Deus vai dar de mão beijada. Só que a forma como Deus dá sabedoria pra gente é totalmente diferente. Senhor, eu quero ser sábio. Tá, mas você quer sábio em que área? Na área financeira. Então, Deus, ele vai proporcionar você ficar numa área de situação financeira em que você vai ter que ser sábio. Se você é uma pessoa gastadeira, Deus vai te botar numa situação onde você pode pegar aquele dinheiro, guardar e utilizar para algo melhor, ou que vai ser mais útil na sua vida, na sua frente, ou simplesmente você pode gastar tudo numa noite, porque pode vir a filosofia na sua cabeça de que amanhã você não vai estar vivo. A filosofia que leva muita gente pro inferno, né? Filosofia que, só se vive uma vez. Aquela conversa besta que o povo fica colocando para poder fazer besteira, para poder sair do caminho, para se desviar do que vem de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos, entenda uma coisa. Não existe esse negócio de que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia fala que Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador. Quem comete o pecado por prazer próprio, porque gosta de fazer isso, a Bíblia fala que Deus odeia esse tipo de pessoa. Entendeu? Então não coloque isso na cabeça de vocês. Não existe esse negócio de eu vou pecar, sei lá, porque tá tranquilo, depois eu peço perdão. Não acha que Deus é besta, tá? Ele é o Deus que está fora do tempo. O tempo, ele criou. O impossível é ele que dá os limites. Ele que dá o limite para o mar, ele que dá o limite para tudo. Então não permita que essas coisas entrem na sua cabeça. Não limite Deus a algo pequeno. Porque a Bíblia fala que os oceanos são como se fosse uma gota de pingo de água, não balde para ele. Pode ler lá, Isaías, capítulo 40. Você lê, ele vai lá sobre a soberania de Deus. Beleza? Certinho, pessoal. Tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento, se a gente tiver errado em alguma coisa, pode postar no comentário. Toda crítica construtiva a gente lê, a gente leva, entendeu? Desejo a todos que Deus possa direcionar um ótimo final de semana a todos, né? Um ótimo mês, que o Espírito Santo guie vocês no caminho correto e que os anjos protejam. Um beijo e um abraço a todos. E leiam a Bíblia. Se tiver dúvida, joga aí que a gente se vira para responder. Muito obrigado a todos. Valeu.